acho que 9, 8. Toda aula pergunta a mesma coisa, né? Ainda falta bastante gente, né? Professora, é que tem gente que trabalha à noite, aí assiste uma semana e na outra não, acho que é isso. É isso, né? Pessoal, beleza. Então vamos lá, vamos à aula, vamos falar do que interessa. Hoje nossa aula está bem gostosa. A gente vai falar de auditoria de contas médicas. Vamos aprender aqui como é que é realizado, quem que pode fazer, como que é realizado, o que contabiliza. Então, vamos à aula, tá? Tudo bem, Cirlei? Tá me vendo e ouvindo bem, pessoal? Sim? Sim. Vamos lá, então. Se vocês quiserem acompanhar a aula daí, tudo bem. Quem quiser baixar, tem o material lá no portal. Alguém tem dificuldade de acessar o portal ou acompanhar, ter o material, acesso ao material? Então, acho que não está liberando os vídeos mesmo das aulas anteriores, viu, Sabe o que Pro? acontece, Eremi? Porque assim, semestre passado, como é que eu estava fazendo? Eu estava jogando no YouTube, e aí cria um link e eu jogava o link no portal. Aí o que acontece? Esse semestre eu estou no próprio vídeo copiando o link. Aí ele está pedindo um acesso, não é? Liberação de Isso. acesso. Putz. Aí não tem nada liberado para vocês lá. Não. Caramba. Então, vou fazer da forma que eu fazia antes. Eu vou jogar no YouTube, crio um link e eu jogo para vocês. Era muito mais fácil assim, né? Que aí não tinha liberação de acesso, nada disso. Isso. Entendi. Mas, ó, tem uma configuração de liberação que eu fiz, que é só para quem tem conta na Universidade Ibirapuera. Então, vocês estão entrando pelo Gmail do Ibirapuera. Não entendo. Tudo bem, vai. Eu vou liberar criar link pelo YouTube, que é mais fácil, que aí vocês conseguem assistir pelo próprio YouTube, né? Como eu Nossa, fazia. e as meninas? Elas conseguiram acessar? Meninas, Olha, eu não tentei. Eu não. ninguém conseguiu? Eu não consegui, Desde o começo? desde o começo, professora. Desde a primeira aula. Desde a Também primeira hora? não. Nossa. Eu vou fazer, então, jogar tudo no YouTube de novo, criar link e colocar lá para vocês. Tá? Tá bom. Então, vamos lá. Vocês lembram o que é auditoria, em primeiro lugar? Vocês conseguiram assimilar a informação do que é uma auditoria, o que faz um auditor? Lembra que a gente estudou? Meninas? Lembro, sim. Lembro sim, professora. Tá. Então, me falem o que vocês assimilaram aí de o que é uma auditoria, para a gente poder entender o que é uma auditoria de contas médicas. Tá dando eco na minha voz, pessoal. Agora melhorou. Quem quer falar? Diga. Ô, professora, eu vou falar mais ou menos o que eu entendo sobre auditoria, né? Pelo que eu entendi, assim, ele é mais ou menos um grupo que ele é responsável pelas contas, ou registro de um determinado, pode ser tanto no nosso caso, né? De pacientes, tudo que acontece, tudo que o paciente usa, tudo que é utilizado, é passado por é registrado, né? E o auditor, ele fiscaliza, tem a função de fiscalizar se tudo que está ali, como é que fala, anotado, foi realmente praticado, ou executado, ou utilizado no paciente. Perfeito.
Então, a gente já aprendeu que a auditoria é levantamento de dados para que se faça levantamento de informações, né? Para saber se realmente aquilo que está sendo utilizado, a gente está falando voltado para a saúde, né? Aquilo que está realmente sendo utilizado dentro das instituições é realmente fidedigno, as informações são fidedignas. Então, há um levantamento, igual a Célia falou, de prontuários, de materiais, enfim, de tudo relacionado ao paciente, por profissionais, enfermeiros, médicos, né? Para que essas informações sejam fidedignas e condizam com aquilo que é repassado em questão de valores, né? Com o que foi utilizado, tá certo? Hoje nós vamos, então, ver auditorias de contas médicas. Pessoal, qual que é a importância que a gente já aprendeu da auditoria? É importante? Sim, né? Todo mundo concorda? Sim. Eu já fiz essa pergunta em algumas Sim. aulas. Com certeza. Qual a Sim. importância da auditoria? Eu acho que é para que venha haver um Agora, controle de tudo aquilo que está sendo realizado dentro da instituição. Isso mesmo. Exatamente isso. É um controle de tudo que é realizado, utilizado, em questão de valores, de procedimentos, tá? Então, a gente, falando de contas médicas, a auditoria é um processo de conferência da conta hospitalar. Então, assim, isso é mais do que importante, fazer esse levantamento de dados, de informações, para saber realmente se há esse paciente em internação, para que esses valores que foram expostos pela instituição faz realmente valer com o que foi gastado com o paciente, se esse paciente realmente existe. Diga, Célia. Professora, deixa eu só. Não é nenhuma dúvida, é mais sobre uma discussão. E uma dúvida também. Hoje, a maioria dos convênios, eles estão empacotando, eles estão fazendo pacotes, né, pelos procedimentos. A senhora acha que o fato desse comportamento dos convênios em relação a isso, de certa forma, fecha um pouco o mercado para essa questão dos enfermeiros auditores, médicos auditores, porque assim, Não. é como. Diga. A senhora acha que não? Conclui, que aí eu vou te falar. Porque o que acontece, né? É assim, hoje, quando o paciente entra numa cirurgia para fazer determinado procedimento, o convênio já fala o que está liberado para aquela cirurgia, certo? Certo. Então, assim, tudo que sair daquele roteiro é responsabilidade do hospital. Eles deixam bem claro essa situação. Então, assim, se a função do auditor é justamente fiscalizar, né, tudo que está sendo utilizado, tudo que foi utilizado, né, e se já foi pré-determinado o que realmente pode ser utilizado naquele procedimento, creio eu que essa função, ela já tenha não perdido, claro, que tem sim o que fiscalizar, e tal, mas é como se a função do auditor tivesse mais, sei lá, eu não sei se eu estou sabendo explicar mais ou menos. Eu entendi. Vamos lá, Célia. Você está falando de duas coisas distintas. Eu vou explicar para vocês. Os convênios, igual você falou, eles fazem um pacote, né? Eu sou conveniada do Benline, por exemplo. Então, eu sei que a minha cobertura, eu sei que, enquanto eu, paciente, a minha cobertura é X e o hospital sabe que meu convênio vai fazer toda a cobertura daquele X, daquele pacote do procedimento que eu vou realizar. Então, isso é uma forma que o convênio tem para segurar, para manter amarrado o procedimento em questão versus gastos. Tudo bem até aí? Então, o convênio faz isso para que a Célia tenha
direito somente aquele montante que é fechado entre o convênio e Célia, e aí logo o hospital, o convênio, né, no caso, é repassado para o hospital apenas aquele pacote, vamos dizer assim, que é fechado entre convênio Célia, repassado para o hospital. Então, isso é uma situação. Uma outra situação é a auditoria, que é realizada por terceiros, mesmo nesses convênios, são realizados obrigatoriamente. Para quê? Para fazer levantamento desses dados, dessas informações, para que eles verifiquem, os auditores verifiquem se é fidedigno o que o convênio, o que o hospital fechou com a Célia em questão de valores, em questão de procedimentos, de materiais, de internação, de utilização de uma UTI, por exemplo, de uma SEMI, entendeu? Então, assim, são coisas... Entendi. Porque assim, no caso, o auditor, ele seria o pacote, como eu vou falar de forma grosseira, seria como um todo, né? Não só um procedimento, Tá. mas como todos os gastos relacionados desde a entrada do paciente à Isso. saída. Deixa eu te explicar melhor, vamos lá. O convênio fechou, a Célia paga X valor para o convênio, então um procedimento de uma cirurgia simples, está coberto o convênio, então a Célia vai realizar. O hospital já está liberado para que receba a Célia, porque o convênio pagou para o hospital, certo? Aí o convênio não sabe se realmente o que foi utilizado lá, quais os materiais que a Célia utilizou, o que foi realizado lá, porque já está pago, mas o convênio não tem essa certeza que o hospital utilizou tudo que foi pago para ele relacionado à paciente Célia. Aí entra a equipe de auditores para fiscalizar, fazer levantamento de dados, para que realmente tudo que foi repassado em questão para a Célia realmente foram realizados. Porque imagina se não tivesse essa equipe de auditores fazendo essa fiscalização, levantamento de informações relacionados a gastos, a materiais, não fossem realizados na instituição, como que o convênio tem essa garantia de que realmente foi realizado, foi gasto com a Célia? Entendeu? Tudo bem? Obrigada. Entendeu? Ok, vamos lá então. Então, são coisas distintas, né? Então, voltando aqui em contas médicas, é um processo de conferência da conta hospitalar. Nós sabemos aqui que no Brasil é a única forma que nós temos de atendimento público gratuito, só que no Brasil temos, que é o Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, a gente estudou aula passada que há repasses para essas instituições para que atenda a população de forma gratuita e de qualidade, né? Lembra que a gente estudou isso? Então, para que isso seja realmente efetivo, precisa haver equipe de auditores para realmente realizar a conferência se esses gastos estão sendo realmente utilizados para o fim. Qual é o fim? Paciente, ok? Então, para identificar se todos os itens estão de acordo com o atendimento realizado em serviço de saúde. Nós estamos falando de instituição de saúde. Se a verba foi repassada para o hospital, essa verba é para ser utilizada com o paciente, gastos de internação do paciente, tá certo? Essa é uma prática muito comum nas operadoras de plano de saúde. Olha aí, Célia, é aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Imagina se o nosso plano, qual controle eu, Marlene, como paciente, tenho sobre o que é repassado para o hospital, para o laboratório, enfim. Então, por isso existe auditorias também de contas médicas, certo? Trata-se, então, de um tipo de auditoria operacional comumente realizada pela fonte pagadora, pelo próprio convênio, né, no caso.
como planos de saúde, prestadores de serviços, como hospitais, clínicas e demais empresas de saúde. A gente estudou que hospitais públicos, a auditoria é realizada por quem? Pelo próprio SUS. Tem auditorias do SUS, né? São representados por eles mesmos, tá certo? Então, a auditoria é realizada, sendo ele público, particular, sendo ele, de qualquer forma, a auditoria, ela existe exatamente para que as informações venham bater que é repassado em questão de valores. A gente está falando de valores, de materiais, novamente falando, tá? Então, como isso funciona como funciona o processo na prática? Então, vamos lá aprender como é que isso funciona, tá? O paciente interna, a gente não pensa em pagar o hospital do SUS, né? A gente já sabe que o SUS, ele nos atende em forma de usuário, gratuitamente, universal, né? O atendimento é universal, e a gente simplesmente interna, e aí, quem vai pagar a conta? Como é que eu sei que isso foi direcionado à paciente Marlene? Então, vamos lá aprender como é que isso funciona na prática, tá? O processo depende, primeiramente, da área de faturamento hospitalar. Esta é a área do hospital responsável pela junção de todos os insumos consumidos durante o atendimento prestado. Então, independentemente que seja o hospital do SUS, ele tem lá um setor que cuida de financeiro, mesmo porque tem que fazer reposições dos materiais gastos, né? Tem que fazer pagamentos dos funcionários, médicos, anestesistas, enfermeiros, físios, tem que fazer reposição, muitas vezes, manutenção de materiais relacionados ao paciente, centro cirúrgico, clínica médica, enfim. Então, tem um setor específico que ela faz todo esse controle de gasto dentro da instituição. Então, ela que vai prestar contas aos auditores, né? Então, os auditores vão lá, revêem os arquivos, veem datas, se confere com o prontuário, lembrando que o prontuário do paciente é um documento, serve como ferramenta de informações relacionadas ao paciente, de data de internação, de procedimentos realizados, né, de cirurgias, enfim. Então, esse é o principal foco aí dentro da instituição, o prontuário do paciente, esse é o mais fidedigno possível. Tanto que, como nós, profissionais da saúde, enfermeiros, nós temos como respaldo apenas o prontuário do paciente. Se você não anota, evolui ali, significa que você está prestando uma assistência de má qualidade, porque se, de repente, acontece uma auditoria na sua unidade, e aí foi realizado alguns procedimentos, e aí você, como enfermeiro, não anotou, não evoluiu o seu paciente, como que isso vai comprovar lá na frente que o seu paciente passou pela clínica médica, realizou tal procedimento naquela hora, naquele dia? Então, a gente vai perceber, os auditores vão perceber que há um buraco naquele dia que o enfermeiro não anotou, não evoluiu. Tá dando para entender, gente? Estou muito rápido? Não, professora, tá bem, tá bom. Então, vamos lá. Então, há uma área específica de cada instituição responsável por este financeiro. Esta área do hospital é responsável pela junção de todos os insumos, tudo relacionado ao hospital, consumido pelo paciente, tá certo? Assim, os itens da contas são medicamentos, materiais, procedimentos, o SADT, que é o serviço de armazenamento lá dos prontuários, que quem tem acesso, também nós temos acesso, mas quem faz controle desses prontuários é o administrativo, né, que fica todo armazenado, toda a vida hospitalar do paciente. Honorários médicos, exames, percebe que entra tudo, não pode faltar nem uma agulha. Exames, seja procedimentos simples, invasivos, seja uma agulha de bisturi que nós vamos utilizar, tem que ser alimentado, tem que ser prestado contas nesse setor de financeiro dentro da instituição, porque um bisturi vai fazer falta na conta
médica no final de tudo, tá certo? Então, tudo tem que ser registrado. Entre outros custos ocasionados por atendimentos médicos ao paciente. Tudo bem? Após o fechamento da conta pelo hospital, esta então é enviada para a operadora de saúde. Quem é a operadora de saúde? O convênio. No caso do SUS, enviado para quem? Para a gente, os representantes dos auditores do SUS. Então, o paciente veio, deu entrada lá na internação, aquela fitinha que já põe no braço já é um gasto com o paciente? Sim, né? Logo na recepção já é identificado, já é colocado o fito, o paciente encaminhado para a unidade de internação, logo ali ele já vai gerar gastos para a instituição, tudo tem que ser prestado conta, tá certo? Após o fechamento de conta pelo hospital, esta então é enviada para a operadora de saúde, onde os auditores farão. Só um minutinho, tá, pessoal? Só um minutinho, rapidinho. Pessoal, desculpa. Quando o celular toca é filha, a gente já fica meio, né? Mas tá tudo bem. Onde eu parei? Deixa eu ver. A gente estava falando, então, que o fechamento de conta, após o fechamento de conta pelo hospital, esta é enviada para o convênio. Ou auditores, se for no caso de hospital público, auditores do SUS, né? Após o fechamento, então, enviado. Dentre as principais atividades realizadas pelo auditor, inclui desde a verificação dos itens da conta até a avaliação de sua pertinência, levando em consideração o prontuário do paciente. Acabei de falar para vocês que o prontuário do paciente é uma ferramenta importantíssima. Porque, repetindo, lá contém todas as informações do nosso paciente sobre sua vida hospitalar. Tá dando para entender, gente? O quão isso é importante dentro de qualquer instituição de saúde, a auditoria, né, de contas, muitas vezes, não sei se vocês já assistiram alguma reportagem, algo do tipo, que foi utilizado tal material, foi cobrado, mas não foi utilizado, ou o material foi superfaturado. Como é que se descobre essas fraudes? Né? De acordo aí o que é relacionado no prontuário do paciente. Tudo bem? Nós, como enfermeiros, nós temos um registro no Corém, tá certo? Nós prestamos conta ali, enquanto profissionais, tanto juridicamente, né, que quem faz a fiscalização do nosso trabalho é o Corém. Uma vez que nós colocamos informações falsas, isso pode acarretar problemas futuros muito graves, né? Então, por isso que a gente tem que colocar dentro do prontuário informações reais, fidedignas, certo? Isso eu acho que todo mundo já está careca de ouvir, né? Em alguns casos, a checagem das instalações de saúde também é necessária, tá? Ao final da sua avaliação, o auditor aprova ou não o pagamento da conta médica pela fonte pagadora. Como é que faz isso, pessoal? Mais na frente eu vou explicar melhor, mas só adiantando aqui um pouquinho. Seu João realizou uma cirurgia ortopédica. Como é que ele vai saber o que foi utilizado na cirurgia ortopédica do seu João? Como é que vocês acham que o auditor vai chegar nessa informação? Alguém tem uma ideia? É só chutar. Prontuário. Prontuário do paciente. Mas é o seu João, ele foi também para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, também há informações que são armazenadas dentro do prontuário? Sim. Sim. E lá dentro do
prontuário do paciente, tem que ter uma ficha de todos os materiais que ele utilizou. Ali o auditor vai fazer toda a checagem de todos os materiais utilizados na cirurgia do seu João. Tudo bem? Isso. Então, olha lá. Se, por exemplo, a auditora Inês foi fazer o levantamento de informações do seu João, verificou na ficha de internação lá do centro cirúrgico que o seu João utilizou apenas um fio guia, apenas uma placa, e lá no prontuário não está constando. Está falhando? O que está falhando, gente? A minha voz está sumindo, é isso? Para mim tá normal. Tá. Normal. Para mim tá normal. A auditora Inês identificou que há divergência nessa informação. Certo? Ela tem autonomia de aprovar ou não aprovar? Sim. Sim, total. Se há divergência na informação, logo ela vai falar, opa, tem uma coisa errada aqui. O que ela vai fazer? Vai fazer mais levantamentos de informações. Aí ela vai pegar a equipe toda que fez atendimento, vai pegar o enfermeiro do plantão, muitas vezes ela pega até os técnicos de enfermagem, o anestesista. Para quê? Para que a informação seja casada. Bom, se aqui está constando isso e aqui está constando isso, tem algum erro. Então, ela pode não aprovar, ok? Quando o auditor, então, julga que um item da conta é desnecessária ou indevido, o pagamento daquele item não é aprovado. Então, a auditora Inês colocou recusa ou não aprovado no pagamento daquele procedimento realizado. A inconformidade. Ok? E tem que justificar, né, professor? Justificar. Você faz todo o relatório justificando. Como é que a gente justifica? É relatórios, é papel, é provas, tudo bem? Não é solto as informações, não. Tudo tem que ser comprovado, tá? Olha lá. Recebendo o nome de glosa hospitalar. Então, ela glosou, ela não pagou. Imagens também contam nessas provas. Exames radiológicos, imagens também contam. Com certeza, bem lembrada, Ana Paula, com certeza. Porque imagem, exame é caro também, né? Então, entra também na conta hospitalar, com certeza. Você tem que provar que o seu João precisaria fazer aquele procedimento. Por exemplo, ela está lá no registro do centro cirúrgico, o seu João usou uma placa, não sei o quê, não sei o quê. E aí, na verdade, ele não foi utilizado. Não foi utilizado, mas está constando que foi utilizado. Logo, o auditor glosou, não pagou, por inconformidades, enfim, e tem que descobrir onde que há esse erro ali para as contas baterem no final de tudo. Tá? Lembrando ainda que no centro cirúrgico, na instituição, há um levantamento de materiais, né? Inventário, que a gente chama, faz esse levantamento, seja anual, seja semestral, mas há esse levantamento para que a gente, os profissionais ali, os gestores, os diretores hospitalares saibam quanto que de valores tem ali de materiais dentro da instituição. Né? Então, tudo tem que ser muito casado, né, pessoal? Isto é uma regra. Isso se acontece de fato, aí a gente... é uma outra conversa, né? Assim, a glosa hospitalar ou glosa médica é o não pagamento de todo item de conta hospitalar que o auditor julga não pertinente, desnecessário ou ainda o que não foi acordado previamente em contrato. É um problema, né, gente? Gera um problema, né? Não para o paciente, porque eu, como paciente, acho que foi a Célia que falou do pacote, o meu convênio cobriu, está coberto, então isso é uma briga entre convênio e o hospital, né? Então, eles que se resolvam, porque muitas vezes a gente nem, como paciente, nem fica sabendo dessas situações, né?
Fica antecipadamente, nem fecha valor, nem faz cobertura, muitas vezes, né? A gente como paciente. Mas, às vezes, o convênio, ele entra em contato com o paciente. Eu estou falando isso, assim, por experiência, sabe? Por vivência. No setor odontológico, em convênios, quando eu trabalhava em convênios, vira e mexe, quando tinha um procedimento aí que realmente não casava, né? O convênio entrava em contato com o paciente, ou o próprio paciente entrava em contato com o convênio, sabe? Tipo assim, eles não cobraram uma placa, mas eles colocaram uma coroa, entendeu? Assim, isso acontece bastante. E o convênio glosa, se o paciente que ele pode entrar em contato, porque hoje não tem ninguém mais burro, que hoje existe o Google, né? Ele sabe muito bem o que pode estar acontecendo ou não, e ele entrar em contato com o convênio com a glosa na hora. E é uma glosa, assim, que não pode ser recursada quando isso acontece. Entendi. Você trabalhava em consultório dentário, né? Isso, mas é o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Aí no caso, eles... em consultório de dentista, é muito mais fácil fazer auditoria do que numa instituição hospitalar, que muitas vezes é de grande porte, e as informações, às vezes, acabam se perdendo, né? E aí é muito mais complexo, né? Professora, onde eu trabalho, geralmente quando, tipo assim, o paciente interna e às vezes muitas coisas o convênio não cobre. Tem convênio que não cobre pomada, fralda, depende do convênio, É né? particular lá? É particular. E aí, geralmente, às vezes o familiar também não sabe, né? Aí eles pedem pra gente, você pode solicitar uma pomada? E, tipo, quando a gente vai solicitar, o sistema ele já diz que o convênio não cobre. E aí a gente já comunica para o paciente, o convênio não cobre, você quer pagar particular? Aí se eles falar que sim, né, eles assinam um papel, e aí quando vai de alta, eles pagam a parte, né? E aí geralmente quando os pacientes sabem que o convênio não cobre, então eles anotam tudo que é entregado no quarto. Tipo assim, se eu entreguei uma pomada, eles anotam que eu entregue aquela pomada X dia, porque na hora da conta, quando eles forem embora, para eles terem certeza que foi realmente aquilo que foi entregue, sabe? Para não querer, o hospital não querer cobrar mais deles, tipo assim. Entendeu, Inês? Aí, no caso, é previamente acordado com o paciente, né? Isso. Aí não entra como glosa. Aí já entra que o bloqueio do convênio, não faz cobertura, É, né? Mas o paciente é previamente comunicado. Aí, no final, se ele concordou, ele paga a conta extra dele, né? isso mesmo. Certo. Por exemplo, ao examinar uma conta hospitalar, o auditor identifica que um procedimento não estava acordado em contrato entre a operadora de saúde e o hospital. Neste caso, o auditor irá glosar o item e notificar a instituição que o pagamento não será liberado. De modo geral, as glosas são divididas em 3 categorias, com a sua causa administrativa, técnica ou linear. Vamos lá ver qual que é qual. A glosa administrativa ocorre quando houve um erro no processo administrativo na instituição. Se, por exemplo, informações desencontradas ou que são divergentes, aí, se não tem a informação fidedigna, preto no branco, aquilo que realmente é isso, e aí gera dúvida, então glosa até identificar o que é o correto. É o caso de quando as guias autorizadas para determinados procedimentos ou quando não há acordo prévio entre o operador e o hospital. O seu médico, guia, a gente fala, é aquele, como no SUS, encaminhamento, né? Por exemplo, foi encaminhado para o seu hospital lá uma guia de ultrassom, vou falar de exame simples, de ultrassom transvaginal, né? Então, esta guia, muitas vezes vem com código errado, ou às vezes o médico não colocou específico, o exame mais específico do que ele quer, e aí não fica claro, né? E aí é glosado. Então, ou o papel que ele colocou está sem carimbo,
ou ele não assinou, ou a data expirou. Então, isso é uma glosa administrativa, tá certo? Glosa técnica. Ocorre, então, quando o auditor identifica alguma inconsistência no serviço de saúde prestado, como, por exemplo, a falta de concordância na conduta ou tratamento do paciente. Essa glosa técnica, por exemplo, o seu João realizou uma cirurgia de braço, né? E aí, nas anotações, no que foi pedido e tal, não necessitava dessa cirurgia. Então, por que estão solicitando uma cirurgia cara, que requer anestesista, centro cirúrgico, se não há necessidade para o paciente realizar a cirurgia? Então, não há necessidade, não tem concordância na conduta, né? Não tem necessidade. Então, é glosado, é glosa técnica. Logo, eles identificam que não há necessidade dessa cirurgia para este paciente. Não tem indicação. Glosa linear, refere-se, então, quando o auditor não encontra informações suficientes em prontuário, olha a importância, ou em outros documentos que justifiquem o uso dos itens da conta que estão sendo cobrados. Isso eu acho que é o mais grave de todos, né, gente? Porque, de repente, coloca lá, que seu João utilizou não sei o quê, tudo materiais caros, né? E isso não está especificado onde? No registro. Não tem um registro. E aí, como é que confirma se realmente foram realizados esses gastos com esse paciente? Obviamente que irá acontecer a glosa, o não pagamento desse tipo de procedimento que não são específicos, né? Não foram comprovados que existiram. Tudo bem? Certo? Certo. Sim. Se eu perguntar na prova para vocês, glosa administrativa, técnica linear, tranquilo, né, pessoal? Mais grave aí é o linear, né? Porque são informações muitas vezes falsas. Não existe nada em registro. Então, glosou, não paga. Tudo bem? Benefícios da auditoria de contas médicas. Tendo em vista que 20% de todos os custos de internação são desnecessárias, dessa forma, que tipo de auditoria tem como os principais benefícios? Obviamente, redução de fraude, cobrança indevida, uso desnecessário de insumo de saúde, obviamente, né, gente? E garantir que o contrato firmado está sendo seguido. Então, esses são um dos benefícios da auditoria, né? Eu diria ainda que é o topo, que é a redução de fraude. Ainda assim, a gente sabe que acontece, né? Mas estão aí os auditores para que façam não acontecer. Diga, Célia. Não é a Ana. Não, levantou a mão, foi a Célia. Eu também. Você quer falar, Célia? Acho que a mãozinha da Célia está aberta desde aquela hora que ela levantou. Eu não consigo tirar aqui? Não. Tá. Então, lá. Além disso, esse processo também proporciona um maior controle para os planos de saúde, obviamente, né? Os planos de saúde aí. Professora, desculpa, pessoal. Eu estava aqui tentando destravar o celular, não estava conseguindo. Não tem problema. Mas eu não tenho mesmo para falar. A Ana Paula levantou? Foi, eu tinha levantado. Diga, Ana Paula. Não sei se você se lembra, teve uma auditoria em um hospital, não me lembro que estado que foi, que tinha tantas cesarianas, sabe? Porque o SUS paga mais, né? Valor maior, né? Por esse procedimento. Tinha tantas cesarianas que até homens estavam fazendo cesarianas. Eu não vi essa reportagem, não, hein? Vocês veem, né, gente? Meu Deus do céu. Procedimento cirúrgico, até para homens. Quer dizer, eles estavam colocando todo mundo assim para fazer cesariana. Que legal, né? Vocês veem, né, gente? Mesmo tendo auditoria, controle,
fiscalização de gastos e entrada ainda há muito ainda, né? Esse tipo de situações aí, que sempre um ou outro acaba se beneficiando mais e engordando o bolso, né? Às custas de quem? Sempre existe jeitinho. Sempre existe aquele jeitinho. Por isso que o auditor tem que estar bem atento a essas coisas, que o jeitinho brasileiro é Olha, e quando vocês forem auditores, por favor, né? Não se vendam, não se deixem ser comprados aí, nem por valores muito altos, né, gente? Porque tem como é que eu vou dizer? O nosso profissionalismo entra caráter, entra o que é certo, o que é errado, entra outras pessoas que serão prejudicadas, enquanto outras serão favorecidas, né? Tem uma série de situações aí que a gente tem que colocar na balança o que faz valer. É o dinheiro, porque o dinheiro que entra assim, enfim, né? Lá na frente, eu acho que você terá contas a pagar. Professor, existe isso de subornar? Com certeza, né, gente? Os auditores Meu Deus. existe, né? Existe é suborno. Nossa, muito. Não, mas assim, com enfermeiro? Nossa. O auditor fazer vista grossa nos lugares assim. Meu Deus. Então, vamos lá. Vocês vão lembrar de mim lá na frente, que vocês vão ser auditoras, né? Auditores. E ganha bem, hein? Olha lá, além disso, esse processo também proporciona um maior controle para os planos de saúde, que eu acabei de falar para vocês, de forma que é possível realizar uma análise entre prestadores. Então, como fazer uma auditoria de contas, pessoal? Olha lá, são 5 passos, né, de forma estruturada. Primeiro, separar os materiais. Antes de qualquer coisa, é importante estar preparado para a realização. Por isso, separe os materiais que você irá precisar. Dentre eles, o manual da Agência Nacional de Saúde, né, as diretrizes de utilização de cobertura de procedimentos na saúde e o contrato com o prestador. Verificação dos dados da conta. Uma vez que a conta está em mãos, o que devemos fazer? As verificações de informações principais é o primeiro passo. Verifique nome do paciente, prontuário, verificar o período de internação, data e hora de entrada. Caso não haja saída, verificar o período parcial da conta, 30 ou 15 dias, verificar se é fidedigno o horário que ele deu entrada, se está registrado no prontuário, se a fichinha que veio lá da internação está batendo com os registros de enfermagem, né? Então, levantamento minucioso de informações. A gente tem que ter um olho crônico ali, um olho biônico, vamos dizer assim, né? Para que qualquer falhinha a gente consiga identificar, tá? Checar o código de carteirinha do paciente, se condiz com a conta, checar se a acomodação do paciente se enquadra no plano, de repente o plano cobre uma coisa, o paciente está em outro quarto, acontece, às vezes o plano do paciente cobra como é que fala, gente? Um apartamento, e aí ele está lá na enfermaria, verificar se a conta é cirúrgica, clínica ou mista, verificar se ele realizou cirurgia, se ele está só por procedimentos simples, ou para realizar exames. Muitas vezes o paciente tem que internar para fazer um cateterismo, enfim, verificar qual a indicação, qual o motivo ele está lá internado. Ô, professora, deixa eu fazer uma pergunta, desculpa interromper. Tipo assim, o paciente, sei lá, saiu na conta do paciente, mas não foi registrado em prontuário. Aí, na auditoria, tem como incluir no prontuário ou isso já gerou uma glosa? Já gera uma glosa. Você, como auditora, não pode incluir nada. Você não está como inclusão de informação lá, você está como a fiscalização de informações. Então, assim, não é o seu papel. Ah, entendi. Tá? Você não tem que acrescentar nada. Você só está coletando as informações que estão ali. Ah, entendi. Analisar o centro cirúrgico, se aplicável, se caso ele precisou
de passar pelo centro cirúrgico, né? Verificar a gasoterapia de ficha anestésica, que ali contém o que foi utilizado, o que o anestesista utilizou, qual tipo de anestesia, enfim, de volume, considerando o horário de início e término, se é para ter essa ficha, né? Assinado e carimbado pelo anestesista, checar se todos os gases utilizados estão sendo cobrados adequadamente, lembrando que os técnicos de enfermagem, eles, pós-cirurgia, contam ali o que de material serve para duas situações, né? Tanto para que não haja erro, esqueça alguma coisa lá dentro do paciente, como também de forma de auditoria, os materiais que foram utilizados, realmente foram utilizados para aquele paciente ali, e se não está faltando nada, ou se estava mais, né? Comparar se todos os medicamentos da ficha anestésica batem com a conta hospitalar, levando em consideração quantidade, descrição, aquilo que eu acabei de falar para vocês, qual o volume que o anestesista utilizou, ampolas, que tipo de medicação, quantos ml, né? Atenção, os medicamentos controlados fora da ficha anestésica, anotadas apenas na ficha de gasto cirúrgico, não devem ser pagos. Verificar notas de gastos cirúrgicos, ficha da sala, com a conta hospitalar, analisar se o que foi utilizado realmente é compatível com o procedimento realizado, analisar ali a unidade de internação. Gente, isso num único dia é possível? Não, acho que não. Não. Essa auditoria é semanas, né? Semanas. Então, o auditor fica lá um monte de dias fazendo só o levantamento desses dados, tá? Analisar a unidade de internação, checar medicamento, prescrição, quanto à quantidade e descrição, verificar se as checagens estão corretas e todas com horários, olhar dentro do registro da enfermagem, comparar com os materiais e equipamentos na conta hospitalar, conferir se houve visita de equipe multidisciplinar, como nutricionista, fisioterapia, psicologia, etc. Até isso, hein, pessoal? Então, tem trabalho aí para fazer, né? Verificar se o vale alimentação está sendo assinado pelo acompanhante, até isso é importante, porque isso gera gasto para a instituição? Com certeza, né? A ausência de checagem ou da evolução do prontuário, os itens cobrados devem ser glosados pelo auditor. Então, assim, você faz toda a análise de todos os documentos ali. Verificou que não tem concordância, ou faltou horário, faltou checagem, faltou data, faltou carimbo, está errado. Então, o auditor já sinaliza e vai bater no final das contas? Não vai, né? Tudo tem que ter registro. Analisar demais itens da conta, as diárias, verificar a primeira quantidade autorizada, de quantos dias foi autorizado para aquele paciente estar ali. Gente, vou contar só rapidinho para vocês. Quando a minha primeira gestação foi bem complicada, né? Eu tive pré-eclâmpsia, quase eu tive eclâmpsia. E aí, na época, eu tinha convênio, o convênio me liberou para ficar, eu fiquei internada mais de 15 dias antes do parto, para vocês terem uma ideia. Quando eu tive a neném, a gente tem um período lá para ficar internada, né? Foi um auditor do convênio verificar se realmente eu estava lá e por que eu estava lá ainda, para vocês terem uma ideia. Muito constrangedor para mim, que na hora que eu vi aquilo, uma linha lá para verificar, para fazer auditoria, né? Foi muito constrangedor, eu lembro até hoje isso, foi muito constrangedor, mas ele está fazendo o trabalho dele, para ver se a instituição não estava ou com o paciente fantasma, ou eles estavam me segurando lá justamente para aumentar os gastos. Entenderam? Então, o auditor baixou lá, para realmente saber se eu estava lá porque eu estava precisando mesmo, ou se a instituição queria engordar ali a folha no final do mês, né? Se pagar a diária de entrada, não pagar a de alta hospitalar, lembrar de excluir a diária de alta, inclusive o óbito também, tá? Aqui tem uma portaria, claro que a gente não vai declarar, mas decorar, mas se você quiser ser realmente um especialista em auditoria, você vai ter que decorar essas portarias e leis aí, tá certo?
Na diária hospitalar deve ser cobrada o dia de início e não será cobrado o dia de término. Isso na diária, tá? Independente do horário, início e fim do período. Nós temos aqui na cidade de Ademar o Hospital Dia, não sei se vocês conhecem, os pacientes chegam para o procedimento, por isso chama a Hospital Dia, eles não ficam mais de um dia lá e logo irão para casa. Neste caso aqui, será cobrada data de início, tá? Só deve ser pago mediante a verificação do prontuário com etiqueta dos materiais utilizados, descrição da cirurgia compatível e presença de nota fiscal de tudo que foi utilizado. Gente, eu pergunto-lhes, com tudo isso minucioso que o fiscal faz, que o auditor faz, como é que consegue ainda ter fraude, né? Mas, enfim. Os medicamentos de alto custo apenas deverá ser pago se tiver autorização prévia ou dados que corroboram ali o uso, que comprovem, né, o uso como culturas e antibiogramas. A gente sabe que tem muitos exames que é rotina, outros exames que são mais caros, e esses, sim, tem que ser por autorização, tá? Olha lá, os exames só devem ser pagos se estiver no rol da Agência Nacional de Saúde de utilização. Então, se vocês quiserem ser um especialista auditor, vocês têm que saber quais são esses medicamentos aí que são comprovados e pagos segundo a Agência Nacional de Saúde aí. Os honorários médicos devem ser calculados e verificados de acordo com o contrato e tabela, certo? Então, gente, é um trabalho, voltando a dizer, de formiguinha, né? É um tipo de trabalho que não dá para fazer corrido. É como eu perguntei para vocês, se vocês acham que isso apenas num único dia dá para acontecer, dá para fazer auditoria, não dá. Às vezes duram meses, né? Porque imagina você fazer auditoria de centro cirúrgico, de setor de internação, setor de prontuário, enfim, né? Então, assim, para você coletar todas as informações e verificar se tudo há realmente informações verdadeiras, é um trabalho que demora para ser realizado muitas vezes, tá? Olha aí, Ana Paula, para você que já tem interesse e demonstrou aqui que quer ser uma auditora. E como a gente se torna um auditor de contas hospitalares? Vamos lá? Assim como nos outros tipos de auditoria de enfermagem ou médica, é necessário realizar um curso de pós-graduação. Então, nós, enfermeiros, realizamos aí um curso de pós-graduação em auditoria para atuar nesta área. Apesar de vermos muitos enfermeiros auditores, qualquer profissional de saúde pode se tornar um auditor de contas. Ainda o profissional auditor tem que ter um perfil analítico, uma vez que precisará analisar detalhes importantes das contas hospitalares e comparar com os quadros clínicos, um quadro clínico do paciente. Então, um perfil importante desse auditor é analítico, é ser minucioso, fazer um trabalho que consiga ali, ele identificar, ter um feeling, né? Identificar, opa, aqui tem alguma coisa que não está batendo, né? Assim, dentre as habilidades para aqueles que querem ingressar, nessa profissão também inclui conhecimento de todas as atividades do processo. Isso é fato, né? Qualquer atividade que você for realizar, você tem que conhecer processos. Lembra que a gente estudou processos? Estão lembradas? Sim. Ok. Se você sabe do processo, logo o resultado vai ser o quê? Qualidade. Então, se você não sabe quais são os processos, vamos lá. Eu quero ser auditor de glosas de contas médicas, tá? Qual que é o processo? O que eu preciso fazer primeiro para chegar na metade, no meio e fim, certo? Lucas, eu estou aqui, estou te vendo. Então, nós precisamos primeiro saber dos processos. Buscar atualização, então, profissional, constantemente, ter postura, isso independe de você ser um enfermeiro auditor. Você, como enfermeiro, já tem que ter uma postura, porque você é referência de quem? Da sua equipe, tá certo?
imparcial, tá certo? Uma coisa que vocês precisam guardar enquanto enfermeiros. Vocês vão aí supervisionar uma equipe de enfermagem, muitas vezes de 14 auxiliares de enfermagem, 15, vem com conflito, vocês precisam ser imparciais. A moeda tem dois lados, as pessoas têm as versões diferentes. Então, assim, a gente não pode tomar partido nem de um nem de outro, porque acaba gerando mais conflitos ainda, tá certo? Diga, Ana Paula. Deixa eu só contar uma história, falando de imparcialidade, né? E eu não me lembro quem foi que falou de suborno, né? Há muitos anos atrás, eu entrei numa clínica odontológica que existia um esquema tão imoral, vou colocar até dessa forma, que o raio-x, gente, ele é só uma imagem preto e branco, o nome não tem nada, né? Daí, esse consultório, ele tirava, fazia uma exodontia, mesmo dente daquele paciente, 10 vezes. Acredita? Ele só mandava um raio-x de alguém, às vezes até alguém que já morreu, mandava o raio-x de alguém e falava, ó, eu tirei o dente 37. Aí no mês seguinte, olha, eu tirei o dente 37. E o convênio pagava. Você acredita? É complicado, gente. É complicado. O auditor do convênio, complicado para o dono da clínica, né? Eu achava até imoral isso daí. O paciente pagava a mesma ortodontia 10 vezes. O mesmo dente. O dente não nasce de novo. Mas para eles nascia 10 vezes, 10, 15 vezes o mesmo dente. Entendeu? É terrível isso. Então, assim, tem que ter cuidado com essas coisas. Sabe? Mesmo o conveniado e o auditor tem que ter cuidado com essas coisas, porque essas coisas existem muito, familiares, assim. Mais do que gente honesta, infelizmente. É isso, né? Eu acho que tudo que você for exercer na sua vida é aquilo que eu costumo sempre falar, pessoal. A graduação, qualquer graduação, ela não vai formar caráter de pessoas, né? Ela vai te gerar conhecimento. Agora, caráter aí é de vocês mesmos, tá? Graduação não forma caráter de ninguém. Eu não fiquei nessa não. Justamente que quando eu vi que tinha essas coisas, eu saí fora. Eu prefiro não me envolver. Certo? Tem que fazer cursos e especializações, né? Eu lembro que na época da faculdade, a menina que estudava comigo, ela mal acabou de formar, já foi ser auditora na instituição onde ela trabalhava, foi muito bacana. Para quem gosta de contas, lidar com contas, informações, minucioso, né? Tem que ser aquele trabalho bem, como é que eu vou dizer, muita, gente, me Dedicação? Concentração, dedicação, tem que ter muito isso, né? Você tem que focar naquele, é muita concentração que você tem que ter, às vezes muitas horas, né? Porque um erro que passa é você que é auditor, você que vai assinar, você que vai passar essas informações e a sua credibilidade também no mercado, né? Então, quais são as habilidades para se tornar um auditor de contas hospitalares de sucesso? Além de se aprofundar na área, existem habilidades fundamentais para se destacar como auditor. Conhecimento multidisciplinar, ter um conhecimento multidisciplinar que abrange da assistência à área de auditoria, é essência para a tomada de decisão de forma assertiva e imparcial. Olha aí a palavra imparcial novamente sendo repetida aqui. Esse conhecimento de todas as atividades pode ser adquirido por experiência na área e é levado como diferencial pela visão abrangente que atua em diversas áreas proporciona. Buscar atualização profissional constantemente, isso é óbvio, né? Uma vez que você quer, em qualquer, eu diria ainda em qualquer
área, em qualquer área que nós formos, que vocês forem escolher, nós temos que buscar atualização constantemente. Uma vez que a gente entra para a área da saúde, a gente não tem que parar, a gente não tem como parar de estudar para nos aprimorarmos, para a gente adquirir informações que foram atuais, enfim. Além das experiências profissionais, é importante estar sempre se atualizando com o que acontece no setor de saúde para o seu desenvolvimento e crescimento da sua carreira. Buscar capacitações relacionadas à área, sendo essas disponibilizadas por instituições de ensino superior, como as faculdades, né? Ou sendo oferecido por escolas profissionais especializadas. Aqui é mais difícil, né? Se você quiser realmente ser um profissional especializado, tem que ser graduação mesmo, né? MBA, você pode fazer um doutorado, enfim, depende muito de onde, qual a linhagem que você quer seguir na carreira aí da enfermagem, né? Olha aqui, pessoal, possuir um perfil analítico é um enfermeiro analisador, vamos chamar assim, né? Ainda o profissional auditor de contas precisa ter um perfil analítico, uma vez que precisa analisar detalhes, tem que ser detalhista, né? Importantes das contas hospitalares e comparar com o quadro clínico do paciente. Então, é um enfermeiro analisador, é um enfermeiro crítico, tem que ser um profissional que detalhista, né? Comunicativo, obviamente, a gente como enfermeiro por si só, a gente tem que ser comunicativo mesmo, né? E aí, como auditor, mais ainda. Considerando que o auditor de contas hospitalares lida com diversas equipes, né? A gente não vai apenas lidar com profissionais enfermeiros, nós vamos lidar, nós não, eu não quero ser auditora, não. Lidar com médicos, assistentes sociais, físios, e aí vai. É importante desenvolver uma boa relação interpessoal a partir de uma comunicação clara e objetiva, né? Gente, imagina o impacto que você causa, né? Eu lembro quando iam os auditores lá no hospital, né? O impacto quando você causa, falando, tá chegando os auditores, tá chegando o auditor, a enfermeira tal, né? É impactante a sua presença. Todo mundo morre de medo de você. Por que será, né, gente? Ser imparcial e ético, com certeza, independente se você for um enfermeiro auditor, você tem que ter essa imparcialidade, seja na assistência, em qualquer profissão, eu diria, né? No contexto de auditoria de contas médicas, em que é necessário analisar inconsistências ou faltas de informações dos documentos, é essencial de que você realmente seja ético, profissional, mantenha uma postura e imparcialidade, tá? Para que o processo ocorra de forma justa, ok? Senão, não faz valer o nome ali auditor, né, gente? Né? Se você faz auditoria, não condiz nada se você não faz isso de forma justa e fidedigna, né? Eu, pelo menos, penso desta forma, tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho, então, os perigos das planilhas na auditoria de contas hospitalares. Quais serão esses perigos, né? Uma ferramenta amplamente utilizada na auditoria de contas hospitalares são as planilhas para inserção de informação, ou você achou que essas informações iam ficar armazenadas onde? Então, você precisa criar um banco de dados de informações sobre sua responsabilidade e a informação sigilosa, tá certo? Existem diversos perigos associados ao uso dessa ferramenta, um dos quais pode prejudicar a reputação da instituição. Confira os principais aqui. Olha lá, perigos. Vazamento de dados. A realização da auditoria de contas médicas requer anotação de informações pertinentes ao fechamento de contas do paciente. Pessoal, percebe que a auditoria acaba que, como é que se diz, relacionado ao direito, né? Acaba que se você colhe essas informações, são informações sigilosas, você como auditor tem acesso, certo? E uma vez que se há vazamento dessas informações, isso entra já processos relacionados, me ajudem a lembrar o nome, gente, relacionados a direito, advogado, me fugiu a palavra agora, são processos civis não.
Enfim, me fugiu a palavra agora, mas isso já entra outras questões relacionadas a, a processos, né, por vazamento de informações que são sigilosas. A gente sabe que tudo relacionado dentro da instituição, voltado ao paciente, diagnóstico, tudo relacionado ao paciente, são informações que são sigilosas, né? E somente você tem essa informação porque você é um auditor. E aí, esses dados são vazados, né? É bem complicado isso daí, e pode impactar a sua credibilidade também, tá? Perda de informações relevantes. Ao auditar uma conta, o enfermeiro auditor, por exemplo, pode inserir parte dos dados em uma planilha e outra parte em papel, né? Pode perder informação, e aí, como é que você vai fazer se perde informação? Você vai voltar lá e fazer tudo de novo? Uma semana de trabalho? Olha aí. Se ele esquecer de encaminhar para o gestor encarregado pela equipe, o que foi anotado no papel, as informações podem ser perdidas e, com certeza, afetar toda a análise do que você já fez, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai inventar informações para colocar ali ou você vai voltar tudo de novo para fazer tudo de novo? Aí, o que é correto, né? Tempo de dificuldade na análise. A descentralização das contas, despadronização e inconsistência das informações em planilhas podem gerar um grande atraso no tempo de análise e tomada de decisão, né? Imagina lá, você fazendo análise. Gente, não é meu não, né? Lucas. Sorry me. Pronto, te silenciei. Onde eu estava? Tá. Imagina você fazendo análise lá do prontuário do paciente, aí a inconsistência de informações, ou às vezes você não entende mesmo o que está escrito ali. Relaxa, Lucas. Acontece. De repente, há extravio de documentos, né? Isso aí pode prejudicar e atrasar muito a sua vida em relação de prazo, né? Pense no tempo de juntar todas as informações coletadas pelos auditores e só depois começar a analisar. Então, eu diria até também que planejar. Lembra que a gente sempre, desde quando nós iniciamos aí a nossa aula, a gente fala sempre em planejamento. Para quê? Para a gente otimizar e, como resultado, qualidade. Tudo bem? Planilhas não foram desenvolvidas para auditoria. Não é novidade que as planilhas não foram desenvolvidas focadas no processo de auditoria de contas. Isso não significa que elas não podem ser uma grande ferramenta no dia a dia de uma instituição de saúde, tá certo? Mas é necessário levar em consideração que elas possuem algumas limitações quando usadas por uma equipe de auditoria. Pensando nisso, desenvolve-se aí uma solução 100% focada na gestão de pacientes internados. Isso há uma planilha, né, que foi focada justamente para esse tipo de trabalho, para auditoria, que está adequada às particularidades e garante uma diminuição de custos necessários nos processos de auditoria de contas médicas, né? Então, há essa ferramenta que utiliza-se pelos os auditores para facilitar a vida também um pouco, né? Certo? Auditoria concorrente, pessoal. Eu acho que a gente até viu um pouquinho isso lá atrás já também, né? O módulo de auditoria concorrente é focado na avaliação da assistência do paciente internado. Então, concorrente, o paciente está internado. Perfeito tanto para a equipe externa como interna de auditoria médica e de enfermagem. Ela permite, então, a minimização da ocorrência dos eventos adversos, melhorias dos fechos do paciente, avaliação de possíveis inconformidades que podem compreender a saúde do internado. Então, a auditoria concorrente. Para a equipe externa da operadora, disponibiliza-se uma versão e aplicativo ali, está falando do sistema que é utilizado pelos auditores em relação às planilhas, tá? A abrir as internações, evoluir, cadastrar os procedimentos realizados, criar pendências, tá? Já para a equipe interna, o módulo conta com uma versão para navegador web, além das funcionalidades
auditoria da sua operadora de plano de saúde. Aqui ele está falando da planilha que é criada para esse tipo de auditoria, que para facilitar os processos, né, e otimizar o tempo ali estimado, né, gente, porque a gente não pode simplesmente pegar esse tipo de trabalho e falar, vou acabar quando der. Não, é estipulado um prazo, você tem um prazo, é estipulado para você um prazo, para você poder entregar os seus relatórios e conclusões ali sobre o trabalho que você foi colocado para realizar. Vale a pena lembrar que a auditoria de contas é só uma parte. Dentro do processo, deve ser considerado também as anotações e considerações de equipe médica à auditoria. Posso acrescentar o prontuário é a principal ferramenta dentro de qualquer auditoria que se for fazer dentro da instituição de saúde, tá? Só para variar, trouxe aqui um vídeo para vocês, para sempre melhorar o entendimento, né? Sobre a auditoria de contas médicas. Vou rodar aqui para vocês, tá? Nós aqui na BP olhamos o câncer por todo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sueli Marques, estamos aqui na plataforma Educa Saúde para apresentar a pílula de... Tá pensando, né, pessoal? Travou aí para vocês? Travou. Nosso tema vai ser as ferramentas... Deu uma paradinha. Vamos conversar um pouquinho só sobre as ferramentas indispensáveis para a auditoria de contas médicas. Por exemplo, o prontuário é uma das ferramentas que vocês devem utilizar de forma a poder comparar tudo que foi efetivamente gasto e o que foi registrado para a ação comprobatória desses registros, né? Então, dessa forma, o prontuário vai ser uma ferramenta indispensável. Agora, isso vocês já conhecem, já sabem que tem, já sabem que vocês vão ter que ir lá e identificar esse tipo de coisa, mas quais são as outras ferramentas que a gente deve ter? Por exemplo, o contrato entre as partes, né, que a gente precisa saber o que foi acordado entre as partes, um Brasíndice, né, uma tabela para a gente verificar a parte de material e medicamento, um DEF, que é o Dicionário de Especialidade Farmacêutica, caso você tenha alguma dúvida, de repente, numa prescrição médica, num material específico que você queira identificar. Então, principalmente a precificação, preço de fábrica, quanto foi vendido, né? Isso vocês devem conhecer, tá? Ter do seu lado. Hoje já tem várias ferramentas até no telefone. Quem não tiver, compre. Se você tem um computador, compre o CD. O DEF tem até em CD, né? O aplicativo de telefone, específicos até, né? Então, contrato, DEF, Simpro, né? Brasíndice. O próprio prontuário já vai estar ali para ajudar vocês. Pareceres de conselhos, Conselho Federal de Medicina, Conselho de Enfermagem, é bom conhecer, são sites indicados aí para vocês conhecerem o conteúdo. Então, tudo isso vai poder dar suporte a vocês. Então, esse tipo de suporte, a gente está falando aqui porque a gente vai lá detalhadamente sobre eles no nosso curso, tá? De auditoria de contas médicas. Venha conhecer um pouquinho mais com a gente. Até mais. Pessoal, eu sei que o vídeo foi bem ralezinho, né? Mas é que eu não achei muita coisa sobre auditoria em vídeo, não. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí na aula mesmo aqui exposta. Eu bem que procurei, mas os vídeos que tinha de auditoria explicativos aí era de 1 hora, 2 horas, aí ia pesar muito, tá? Mas se vocês tiverem interesse, tem bastante coisa bacana. Quem quer aí se realmente ser um auditor e quiser se aprofundar aí, eu acho bem bacana a buscar mais conhecimento, tá? Tudo bem? Tudo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Todo mundo conseguiu acessar aí o fórum, né?
essa semana? Sim, Acho que eu ainda eu não abri, consegui. não. Oi? Acho que eu ainda não abri. Tá. Tem um prazo lá para ser. Já tem 2 respostas aqui para mim. Referente às aulas anteriores, eu vou fazer novamente, como eu falei para vocês, e postar novamente para que vocês tenham acesso aí. Tá bom? Pessoal, Tá bom, alguma obrigada. pergunta? Não. Muito obrigada, então, pela aula de hoje. Excelente final de semana e uma boa noite para todos. Boa noite, bom descanso. Boa Obrigada. noite. Tchau. Boa noite, Boa professor. noite. pessoal. Boa noite, Boa noite. professora. Tchau, tchau. Tchau, Boa povo, até amanhã. Tchau. Como se escreve feedback? Feedback é assim. F, 2 vezes a letra E, D de dado, B de bola, A de azul, C de casa e K de que bom. Obrigada.